Existe uma lenda de que Leonardo da Vinci não conseguia encontrar um modelo adequado para seu afresco A Última Ceia. E então, certa vez, ele estava na igreja e viu lá um jovem bonito que cantava no coral. Seus traços pareceram a Leonardo ideais para o papel de Jesus, então ele o convidou para seu ateliê e fez alguns esboços. A confecção do afresco levou 3 anos, e no final Leonardo só precisava pintar o rosto de Judas, mas ele não conseguia encontrar um modelo que parecesse suficientemente pecador. O cliente, já impaciente, apressava o artista. E então, certa vez, Leonardo passou por um mendigo, sujo e esfarrapado, que estava caído bêbado em uma vala. O rosto envelhecido precocemente, desleixado e marcado pelo álcool pareceu a Da Vinci um excelente modelo para Judas. Mas não havia tempo para um esboço, e os assistentes do artista arrastaram o mendigo direto para a igreja, para o afresco quase concluído. O mendigo esfarrapado, confuso, tinha seu rosto pecaminoso e decadente transferido para a tela por Leonardo. O sem-teto ficou impressionado ao olhar ao redor. Ele afirmou que já vira esse quadro antes. 3 anos atrás, antes de eu perder tudo. Naquela época, quando eu cantava no coral e sonhava muito, um artista me usou como modelo para pintar Cristo. Talvez o bem e o mal tenham o mesmo rosto. E tudo depende apenas do momento em que eles cruzam o nosso caminho. A Última Ceia de Leonardo da Vinci está entre as 10 pinturas mais famosas do mundo. É uma pintura monumental que o gênio Leonardo, junto com seus discípulos, criou no final do século XV no mosteiro dominicano de Santa Maria delle Grazie, em Milão. A pintura retrata um dos últimos dias de Cristo na Terra. Esta pintura está envolta em muitos mistérios, enigmas e interpretações, sobre os quais vou contar para vocês hoje. A Última Ceia é um dos eventos mais importantes do Evangelho. Foi nela que Jesus previu a traição de Judas, um dos 12 apóstolos, sem, no entanto, mencionar seu nome. É com eles que Jesus ceia. Leonardo trabalhou em sua pintura durante 3 anos inteiros. Ela mede quase 9 por 4,5 metros, localizada no refeitório do mosteiro na parede dos fundos. O tema é tradicional para esse tipo de ambiente. Mostramos um banquete onde as pessoas comem, para aumentar o apetite. Vou contar para vocês sobre o enredo. Segundo o Evangelho, naquela noite Jesus se reclinou à mesa com seus 12 discípulos. Sim, naquela época era costume deitar ao redor da mesa, e durante o banquete Jesus disse: "Em verdade vos digo, um de vocês vai me trair", como uma profecia sobre a traição de Judas. Leonardo da Vinci quis retratar a reação a essas palavras impactantes. Em sua pintura, ele estudou cuidadosamente o caráter de cada um dos 12 apóstolos e tentou mostrar como exatamente cada um deles reagiria às palavras de Jesus. Na pintura, os participantes do banquete estão sentados, não deitados. Leonardo quebrou o cânone ao retratar as figuras sentadas de maneira composta à mesa, de frente para o espectador. Ele colocou Jesus no centro geométrico e os apóstolos, 6 pessoas à direita e 6 à esquerda. E agora vamos olhar atentamente para cada um desses 12 rostos. A pintura não foi totalmente preservada. Mais tarde contarei a vocês a história das desgraças que a atingiram durante séculos após sua criação. Mas espero que vocês consigam ver os detalhes que vão revelar a intenção de Da Vinci. Todos os 12 apóstolos eram discípulos de Cristo e pregadores de sua palavra. Segundo a tradição, entre eles foram divididas as terras onde deveriam levar a palavra de Deus. Eles partiram para a difícil missão e morreram de maneira desagradável como mártires? Bem, quase todos. O suicídio também não me parece uma opção muito agradável. A morte deles recebe atenção especial nas Escrituras, porque mártires e santos não são simplesmente aceitos, é preciso haver provas de sofrimento e milagres. Começaremos da esquerda para a direita. O primeiro é o apóstolo Bartolomeu. Geralmente é representado com roupas claras, com um desenho dourado e uma faca na mão, simbolizando seu martírio. Ele foi chamado para ser discípulo em 4º lugar, depois de André, Pedro e Filipe. Bartolomeu pregou nas terras armênias e, segundo o Evangelho, foi capturado por pagãos locais, crucificado de cabeça para baixo, mas mesmo assim continuou a pregar. Ele foi retirado da cruz, esfolado e decapitado. Por isso, é representado com uma faca. O segundo é o apóstolo Tiago, filho de Alfeu. Inicialmente, ele era cobrador de impostos e pregou na Judéia. Devido à extrema popularidade desse nome, todos os Tiagos acabaram se confundindo, e não temos uma descrição clara do seu caminho. O Evangelho lhe afirma que ele pregou junto com André, mas foi apedrejado até a morte nas terras da Judéia.
O terceiro é o apóstolo André, o primeiro chamado, sendo o primeiro a ser chamado como discípulo. Ele é o segundo em importância entre os apóstolos, atrás apenas de seu irmão Pedro. O apóstolo André é representado com vestes vermelhas e verdes, com uma barba curta segurando uma cruz ou uma cruz em forma de X, símbolo de seu martírio, e também com um pergaminho na mão ou um livro. André recebeu para suas pregações as vastas terras da Bitínia e da Propôntida. Ele foi crucificado em uma cruz em forma de X, que agora leva o nome de Cruz de André em homenagem a esse ato bárbaro, e a bandeira de André também vem daí. Judas Iscariotes, aquele mesmo, é retratado com roupas nas cores verde e azul. O único oriundo da Judéia antes de se tornar discípulo era o tesoureiro, guardava o dinheiro da sua comunidade. De acordo com a tradição, durante a ceia, Jesus molhou o pão no azeite e o entregou a ele, dizendo: "O que você faz, faça depressa." Depois disso, Iudas saiu e imediatamente o traiu, entregando-o aos sumos sacerdotes por 30 moedas de prata que ele aperta na mão no afresco de Leonardo. Depois que Jesus Cristo foi condenado à crucificação, Iudas se arrependeu e devolveu as 30 moedas de prata. Mas os sumos sacerdotes disseram que não se importavam, afirmando ser problema dele. E jogando as moedas de prata no templo, Iudas foi e se enforcou. Também uma morte bastante desagradável. O quinto é o apóstolo Pedro, irmão de André, o mais importante entre os apóstolos junto com Pavlo, chamado de Príncipe dos Apóstolos. Na verdade, ele é o diretor executivo e, ao mesmo tempo, o chaveiro. Ele é representado com as chaves do paraíso, do qual é o guardião. Ele é representado com cabelos grisalhos curtos e barba, vestindo roupas amarelo-azul. Pedro foi um dos discípulos favoritos de Jesus. Pelo seu caráter, Pedro era muito vivaz e impulsivo, mas após a prisão de Jesus, por medo, negou-o 3 vezes, pelo que depois, é claro, foi perdoado. Segundo a tradição, durante a perseguição aos cristãos pelo imperador Nero, o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido. Porque ele se considerava indigno de morrer da mesma forma que seu mestre, ou seja, de cabeça para baixo. João, o teólogo, o mais próximo de Jesus à esquerda, foi o único dos apóstolos que morreu de morte natural. João foi o autor do Evangelho segundo João e o mais eloquente dos apóstolos, e junto com Pedro fazia parte do círculo mais próximo de Jesus. De acordo com sua sorte, ele pregou em Éfeso, pelo que naturalmente foi condenado à morte. No entanto, ao beber a taça com veneno mortal que lhe foi oferecida, permaneceu vivo e ileso. Ele saiu de um caldeirão de óleo fervente. Depois disso, foi exilado na ilha de Patmos, onde viveu por muitos anos, e conseguiu escrever o Apocalipse, e depois de voltar da ilha, escreveu também o Evangelho. Era uma pessoa extremamente produtiva que viveu até os 100 anos, com potencial de ter vivido ainda mais. Mas não é apropriado para um apóstolo morrer de morte natural, senão não será considerado mártir, por isso ele ordenou que o enterrassem vivo. E agora passamos para a parte direita do processo de Cristo. Yakov Zelediv, parece ser russo, é representado com um cajado de peregrino, como alguém que percorreu um longo caminho de peregrinação e com uma concha de vieira. Yakov, junto com seu irmão e o apóstolo Pedro, foi o discípulo mais próximo de Jesus. Não é à toa que ele está sentado à direita. O rei Herodes Agripa matou Yakov com uma espada. Antes de morrer, ele pregou na Judéia e tinha um temperamento impulsivo. O apóstolo Foma, o mesmo Foma, o incrédulo, recebeu esse nome porque não acreditou na ressurreição de Cristo até que viu com seus próprios olhos, vendo Cristo ressuscitado e tocando com os dedos as feridas dos pregos no corpo de seu mestre. Ele pregou na Índia e na China, e por isso foi perfurado por uma lança pelos guardas do governante da cidade indiana de Meliapor, Mosdei. Mesmo morrendo, ele continuou a pregar e a perdoar seus assassinos, por isso é considerado um símbolo de firmeza na fé. O 9º apóstolo, Filipe, foi chamado em 3º lugar. Filipe, um homem incrível, pregou a palavra de Deus na Galiléia e na Grécia, realizando milagres, como ressuscitar um bebê nos braços de uma mãe inconsolável. Por sua pregação, ele foi crucificado de cabeça para baixo aos 87 anos de idade. Naquela época não havia muitos descontos por idade, como podem ver. Em 10º lugar vem Levi. Matfei é considerado o autor do primeiro evangelho canônico, o Evangelho de Matfei. Ele é representado acompanhado por um anjo. Ele pregou na África, na Etiópia, onde foi queimado na fogueira na terra dos canibais. Se o comeram depois ou não, nós não sabemos. O apóstolo Fadei pregou na Palestina, na Arábia, na Síria e na Mesopotâmia, e morreu, é claro, mais uma vez como mártir na Armênia. Foi cruelmente espancado com bastões e crucificado. Era uma execução muito popular.
Em 12º, o último, vem Simão, o cananita, o mais justo dos 12 apóstolos, que pregou os ensinamentos de Cristo na Judéia, Egito, Armênia, Abecásia e Mesopotâmia. De acordo com a tradição, o apóstolo foi martirizado na Pérsia, sendo cerrado ao meio, instrumento com o qual é tradicionalmente representado. E claro, o próprio Jesus, durante suas palavras que tanto animaram a festa, Leonardo da Vinci queria muito retratar a reação dos apóstolos de acordo com o caráter de cada um deles e seu papel na disseminação da palavra de Cristo. Antes dele, essa cena era retratada de forma melancólica e distante. Afinal, são santos sentados, não como se estivessem numa sauna com amigos. Leonardo tentou dar vida à cena, trazer emoções para ela. Como, na opinião dele, pessoas reais e vivas reagiriam. E é isso que torna essa pintura única. Mas parece que, em 500 anos desde a sua criação, tentaram destruir a pintura. Todas as circunstâncias possíveis e a inventividade de Leonardo acabaram prejudicando essa obra. A nova técnica de pintura que ele inventou era desconhecida, não foi utilizada por outros e não resistiu ao tempo. O refeitório localizava-se próximo à cozinha, onde algo sempre estava sendo preparado, causando a deterioração da pintura mesmo durante sua criação. Como o gesso sob a têmpera inchou, a tinta não deixava a umidade evaporar. 70 anos depois, a pintura se tornou uma mancha opaca. Um século mais tarde, um corredor foi aberto em sua parte inferior, resultando na perda de parte do afresco. Um pouco depois, para preservar a pintura, ela foi coberta com um tecido, mas isso só piorou, pois dificultou ainda mais a evaporação da umidade. Em 1726, 230 anos após sua criação, o pintor Michelangelo Bellotti se ofereceu para restaurar a pintura, mas simplesmente cobriu as áreas perdidas com tinta a óleo e aplicou verniz no restante, o que danificou ainda mais a obra. Em 1796, Napoleão Bonaparte, que invadiu a Itália, ordenou que a última ceia fosse colocada sob proteção, mas os guardas, considerando tudo italiano como inimigo, transformaram o local em estábulo e jogavam pedras e esterco de cavalo na pintura. E depois subiu até lá para arranhar os olhos dos apóstolos. No final, organizaram uma prisão nesse local e em 1800 uma enchente inundou completamente o refeitório junto com os prisioneiros e a pintura ficou coberta de mofo. Em 1821, quando a Itália expulsou Bonaparte, Stefano Borezzi, conhecido por sua habilidade excepcional em remover afrescos das paredes com extrema precisão, foi convidado para a restauração. Ele não sabia que a pintura tinha uma técnica diferente e removeu um enorme pedaço no centro, danificando-a, pensando que era um afresco. Colou o pedaço de volta como pôde, mas ajudou pouco. E só em 1908, 400 anos depois, Luigi Covenaghi realizou pela primeira vez um estudo minucioso da estrutura da pintura e confirmou que se tratava de um afresco incomum. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma bomba atingiu o prédio, o telhado foi destruído, as paredes racharam e parecia que o afresco estava perdido para sempre, pois praticamente nada restou dele. E só no final do século passado surgiram tecnologias capazes de salvar a obra do grande Leonardo. O trabalho de salvar a obra foi confiado à famosa especialista, diretora do Centro de Restauração Penin Brambilla Barcelon. Uma equipe global de restauradores, utilizando solventes delicados, removeu as várias camadas de goma laca, tinta e óleos aplicadas por restauradores inexperientes. As áreas muito danificadas ou irreconhecíveis foram retocadas com tintas aquarela claras. Esse trabalho excepcional em seu gênero durou 21 anos e em 28 de maio de 1999 a pintura foi aberta para visitação. Agora, o antigo refeitório foi transformado em um ambiente hermético com clima controlado para evitar o agravamento do estado da pintura. Os visitantes devem passar por várias câmaras de filtragem de poluição e umidade e só podem observar a obra a uma certa distância e por um tempo limitado de 15 a 20 minutos. É assim, amigos, que a verdadeira arte nunca morre. Desde então, surgiram muitas interpretações da Última Ceia, uma das quais vimos recentemente na abertura das Olimpíadas em Paris. Mas a verdadeira arte, que sobreviveu a guerras, inundações e restaurações desajeitadas, nunca se ofende com interpretações, por mais controversas que sejam. As interpretações não podem competir com a verdadeira arte. Por favor, deixe um like neste vídeo agora mesmo e inscreva-se no canal. Aqui falamos sobre arte de forma simples e honesta. Com vocês esteve Nina Shep.